de quando surgiu o sistema, ó. Tá mais ou menos aqui, né, ó. Sabe por que isso? Que o Brasil foi tão rápido nessa mudança? Porque, se lembra quando eu falei que lá na França teve o Império de Napoleão, que ele conquistou países da Europa vizinhos e levou para lá o sistema de medida? Quando eu falei isso, eu disse também que Portugal e Espanha, depois que Bonaparte deixou de dominar esses países, eles adotaram por vontade própria o seu sistema de medida. Eles viram que era benéfico ter esse padrão. E aí o Brasil, por ser colônia de Portugal, eles importaram também para o Brasil esse sistema de medidas. Então, as colônias da França, do Brasil, eles adotaram cedo esse sistema de medidas. Certo, pessoal? Passando aqui, então. E aí, o tema dessa semana, lá no Classroom, o eixo que a gente está falando é comunicação. Então, como isso se relaciona com comunicação? Para a gente se comunicar, a gente tem que ter uma pessoa falando, né? E outra pessoa, no mínimo outra pessoa, escutando. O básico para isso acontecer é elas estarem falando a mesma língua. Então, eu estou falando aqui em português com vocês, vocês também estão falando em português e entendem o que eu estou falando. Da mesma forma, é com o sistema de medidas. Se eu uso um sistema e vocês outro, isso aqui não pode acontecer esse entendimento. Então, de certa forma, ter esse padrão é uma forma de comunicação também, de facilitar a comunicação. E na ciência, esse sistema de medidas ele é muito importante, porque imagina você escrever um artigo científico que aí outra pessoa de outro país que usa outro sistema não vai conseguir entender. Então, como é que a ciência vai avançar dessa forma se eles não conseguem nem se comunicar direito? Então, é por isso que é importante ter o Sistema Internacional de Medidas, que garante que todo mundo vai usar a mesma coisa para se comunicar. É como se fosse o inglês também. A maioria dos artigos também eles usam a língua inglesa como a fonte principal para escrever. Porque se eu sou uma pesquisadora no Brasil e eu escrevo em português, não são, não é a maioria do mundo que fala português nem como primeira língua, nem como segunda língua. Então, a difusão do meu artigo, ele é prejudicada. Então, se eu uso uma língua já, por exemplo, o inglês, que a maioria dos países fala ou como primeira língua ou como segunda língua, isso facilita que eu seja vista, que meu trabalho seja visto. Então, vocês estão entendendo a importância e como se relaciona o Sistema Internacional de Medidas com o tema comunicação? Pronto, vamos dar prosseguimento aqui. Então, o sistema, a gente estava falando que é a maioria de comprimento, né? Mas o Sistema Internacional de Medidas e Unidades de Medidas, ele tem 7 categorias principais, 7 grandezas que ele engloba, que são o tempo com o segundo, o metro com o comprimento, o ampere, que é a unidade de medida da corrente elétrica. Aqui a gente está falando o Kelvin, que é a unidade de medida internacional para a temperatura. Aí esqueci, o mol, que é utilizado para a quantidade de moléculas, o quilograma para massa, e candela, que eu sempre esqueço esse nomezinho, que é para a intensidade luminosa. Mas a gente não vai ver todos esses, não, a gente vai ver só alguns mais comuns nessa aula. Então, o comprimento. O que é o comprimento? O comprimento é a grandeza física que expressa a distância entre dois pontos. Então, se eu determino esse ponto aqui e esse ponto, eu medindo esse trecho aqui, eu estou medindo o comprimento de um objeto também. Se eu medir um objeto, estou medindo o comprimento dele. Aqui eu estou mostrando que a unidade de medida do metro, ou a unidade de medida padrão do comprimento, ela é um metro. Todas as outras são derivadas dele, né? No caso, a unidade padrão é o metro, mas tem derivado também que a gente conhece aqui, o quilograma, também a gente usa muito, e os centímetros. A gente diz que o quilograma não, gente, confundi. O quilômetro
e o centímetro, eles são múltiplos e submúltiplos. A gente está vendo aqui nessa imagem que aqui está o metro, né? Vamos supor que ele está valendo aqui 1. E aqui está o centímetro. Vocês estão vendo que para transformar o metro em decímetro primeiro, multiplica por 10. Então, 1 metro é equivalente a 10 decímetros. E aí, para multiplicar em centímetros esse 1 metro, para transformar, a gente multiplica por 10 de novo. E aí, ó, 10 vezes 10, 100, né? Então, esse 1 metro aqui, ele é equivalente também a 100 centímetros. Aí, isso aqui a gente usa para converter essas unidades de medidas umas nas outras. E para transformar em quilômetro, a gente está vendo aqui, ó, para transformar. Vocês querem que eu fale o nome? Vocês conhecem esses nomezinhos aqui? Todos? Esses símbolos? Eu vou falar aqui o nome deles. Alguns. Esse aqui é o metro, esse aqui é o decímetro, esse aqui é o centímetro e esse aqui é o milímetro. Isso aí eu não sei, isso aí eu sei, mas não sei os outros da frente, não. Pronto, esse aqui é o decâmetro. É parecido com o nome desse. Esse aqui é decímetro e esse aqui é decâmetro. Esse aqui é decâmetro, esse aqui é hectâmetro e esse aqui é o quilômetro. Então, quando a gente vê, no caso aqui, o quilômetro, ele é 1000 vezes maior do que o metro. Então, 1 quilômetro, ele é correspondente a 1000 metros. Vamos fazer aqui umas continhas, caderno de lápis aí para vocês, para fazer. Vamos fazer uma transformaçãozinha aqui para a gente treinar. Eu ia fazer bem pouquinho aqui, porque vocês iam ter aula de Gladstone antes, e ele ia fazer... Dá para fazer de cabeça, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui, que está perguntando, quanto é 2 metros em centímetros? A gente está aqui nessa unidade, e a gente quer ir para cá. Isso. 200 centímetros. Para passar para cá, a gente tem que ir multiplicando. Então, multiplica por 10 e depois multiplica por... 200 centímetros. Isso. Então, no caso aqui, 10 vezes 10 é 200. Ou, 10 vezes 10 é 100. Gente, desculpa aí, eu estou confundindo aqui. 10 vezes 10 é 100. Então, para transformar de metros em centímetros, tem que multiplicar por 100. E aqui, no caso, como é 2 metros, 2 multiplicado por 100 vai dar igual a 200. Exatamente. Vocês do oitavo ano estão entendendo também? Sim. Sim. Pronto, agora vamos transformar aqui 2.000 metros em quilômetros. No caso, a gente está aqui e vai vir transformar para cá. Vocês estão vendo que aqui embaixo, em vez de multiplicar aqui, a gente está dividindo. Então, a gente vai dividir por 10 vezes 10, 100 quilômetros. vezes 10, 1.000. Então, a gente vai dividir por 1.000. É facinho. Então, 2.000 dividido para 1.000 vai dar igual a 2. Então, esses 2.000 metros são equivalentes a 2 quilômetros. A gente pode fazer também, já vamos treinar aqui já para a aula de Gladstone. Pode fazer isso aqui em regra de 3 também. A gente separa aqui, por exemplo, os metros e os quilômetros. Então, a gente tem aqui, a gente sabe que, por exemplo, 1.000 metros é equivalente a 1 quilômetro. Esses dois são equivalentes. E aqui a gente sabe que ele está pedindo aqui 2.000 metros. A gente não sabe quanto é... quer dizer, a gente sabe o que a gente fez aqui, né? Mas finge que a gente não sabe. A gente não sabe quanto é 2.000 metros em quilômetros. Então, a gente multiplicaria aqui. Então, daria 1.000x, ficaria 1.000x. Que é igual... Eles são diretamente proporcionais, né? É. Aí eu passaria aqui dividindo e daria a mesma coisa. Dá para fazer também por regra de 3, só para mostrar para vocês que dá para fazer. Vamos multiplicar cruzado. Deixa eu ver aqui quem tá... deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat que eu perdi.
Yasmin já está querendo ir embora, Yasmin. Vamos continuar. A massa. Então, a outra grandeza física que a gente vai ver hoje é a massa. Que a massa é a quantidade de matéria presente no corpo. Vulgarmente, a gente costuma dizer que é peso. Por exemplo, quando a gente mede numa balança, que aquilo ali é peso. Mas, na verdade, a gente está medindo a massa. Aquele valorzinho ali representa a massa. Então, a unidade padrão no sistema internacional é o quilograma, mas também tem as derivações dele, que é a grama, também que é bem conhecido, e a miligrama. A gente usa muito no dia a dia esses aqui. Vocês veem que também continua sendo, a variação também é por 10, de um para outro. Então, os nomes também, eles são bem parecidos. Então, aqui é grama, lá era metro, lembra? Então, aqui é grama, aqui é decigrama, aqui é centigrama e aqui miligrama. E aqui, acho que é decagrama, se eu estou confundindo, hectagrama e quilograma. Então, os nomes, as terminações são bem parecidas. Só muda o final, né? No caso, o sufixo. Mesma coisa. Então, para transformar de grama em miligramas, por exemplo, a gente vai multiplicando por 1000, no caso. O prefixo fica igual, no caso, por exemplo, quilo, continua, tanto quilograma para quilômetro. Só muda, no caso, o sufixo vai mudar, no caso que eu estou falando, de acordo com a grandeza. Então, vamos ver aqui, fazer umas transformações também com a massa. E eu quero que vocês vejam quanto é 48 quilogramas em gramas. Então, a gente está aqui, quer 480 gramas. transformar para cá. 400 e... 480 gramas. Vamos ver por quanto a gente vai ter que multiplicar. É tipo, ter que multiplicar por 100 vezes 4. Não. 100 vezes 100, 4. 10 vezes 10, 100, vezes 10 dá quanto? 1000. A gente vai multiplicar por 1000. Isso, Ravi que acertou. Vai ser 1000 vezes 48 vai dar 48 mil. Então, 48 quilogramas é equivalente a 48 mil gramas. Entenderam, não? É 48 mil, gente. Isso. E esse outro aqui, 40 gramas em quilogramas. Então, a gente está aqui agora e tem que vir para cá. Então, em vez de passar a multiplicando, a gente tem que passar dividindo. Então, em vez de multiplicar por 100, ou em vez de multiplicar por 1000, a gente vai dividir por 1000 agora. Vai dar quanto aqui? 40 dividido 400. para 1000. Não, aqui vai dar menos, ó. 40 dividido para 1000, a gente pode simplificar também como 4 centésimos. Isso aqui é a fração. Em número decimal, isso aqui fica assim, ó. Então, 40 gramas, elas são só 0,04 quilos. Vou dividir aqui. Ó, 40. É que eu não sou também muito boa em divisão, mas vamos lá aqui, ó. 40 dividido para 1000. Esse número aqui, vocês estão vendo que ele é menor. Não dá para dividir para 1000. Então, a gente vai colocar um zero aqui. E vai também um zero aqui. Gente, desculpa, tá muito feio isso. Mas 400 ainda não dá para dividir. Então, a gente coloca outro zero aqui e vai outro zero aqui. E agora, 4.000 dividido para 1000, dá para dividir. Vem para cá. 4 vezes 1000, 4.000, e aí fica 4.000 menos 4.000, zero. Mesmo valor. É sem vírgula?
Não, é salsicha.